Vamos para a nossa aula de hoje? Então, como eu disse a vocês, estou usando uma revista de escola bíblica, né? Temos assuntos muito bons e vamos dar seguimento. Hoje eu não estou muito bem, estou com muita dificuldade para respirar. O ouvido parece ter um apito lá dentro, os olhos estão lacrimejando muito. Eu poderia fazer em outro momento? Sim, mas nós precisamos vencer esses obstáculos. Todas as vezes que nós nos movimentarmos pelo reino de Deus, todas as vezes que o nosso alvo for o céu, o inferno vai se movimentar contra nós. Ele não pode nos parar, mas ele pode colocar empecilhos e muitos obstáculos, tá certo? Mas em tudo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos dar início falando sobre a marca do povo de Deus. E que marca é essa? É a santificação. Vamos ler aqui falando sobre Abraão. No exato instante da sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel também foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Olha só, nós precisamos entender o seguinte, que a partir do momento que nós ouvimos o chamado de Deus e obedecemos e seguimos esse chamado, agora nós pertencemos a quem? Ao Senhor. Se a Ele pertencemos, não andamos, porém, conforme as nossas, não andamos conforme o nosso querer, né? A nossa vontade, mas sim segundo a vontade dele. Vamos continuar lendo aqui. O processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes, haja vista o conturbado período dos juízes. Processo de santificação é exatamente isso. Deus me escolheu hoje, me santificou, pronto, estou santa, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, é um processo. Como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. E às vezes esse processo é interrompido. E é interrompido por quê? Porque nós muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer o nosso querer conforme a nossa vontade e nos afastamos de Deus. E a partir do momento que nos afastamos de Deus, então esse processo acaba sendo interrompido, mas pode ser recomeçado a partir do momento que nós voltamos para Deus. Era o que acontecia com os juízes. Eles estavam distantes de Deus, então eles caíam nas mãos dos inimigos, aí eles clamavam a Deus. Deus enviava um libertador, né, um juiz, e aí eles ficavam em paz. Passado aquele período, lá ia eles se afastavam de Deus de novo, e assim sucessivamente por várias e várias e várias vezes, durante muitos longos anos. E hoje não é diferente. Às vezes estamos tão bem na presença de Deus, né? E aí nós nos afastamos de Deus só um pouquinho. Aí o inimigo das nossas almas que está ali ao derredor, procurando uma brechinha, entra e faz um estrago grande. Mas louvado seja Deus que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Vamos lá? Se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificaremos que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. E não é diferente conosco. O nosso processo de santificação, ele inicia exatamente no momento em que nós, por amor a Deus, nos entregamos a Ele. Esse é o início do processo de santificação na nossa vida. E isso não é pesado. Não. É como quando, vamos supor, você tem alguém que você quer ser amigo, um familiar que você quer se aproximar, ou alguém por quem você se apaixona. Você quer estar perto da pessoa, mas o que você é, o que tem em você, que é ruim, não faz bem para a pessoa, não agrada a pessoa. Então, por amor à pessoa, para ver ela feliz,
você vai fazer o quê? Você vai mudar. Você vai tirar da tua vida aquilo que nem te é necessário. Que você só faz só por fazer. Que você só tem por ter. Mas você vai tirar. E ainda que seja difícil, você vai tirar. Por quê? Porque a tua felicidade agora está em agradar a quem você quer estar perto. Então, se nós queremos estar perto de Deus, se nós nos entregamos a Ele, nós vamos tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. E aquilo que a gente não conseguir tirar, Deus tira se nós assim desejarmos isso, não será pesado. Porque o nosso prazer estará em agradar aquele que nos chamou e que nós atendemos o seu chamado. É assim que funciona. A santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. E, de fato, nenhum outro jamais alcançou as excelências de Israel. Usufruir de todos esses privilégios, todavia, acarreta-lhe ainda grande responsabilidade. E conosco não é diferente. Todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que tem a excelência do poder de Deus na sua vida, que tem dons, né, manifestos por Deus, eles têm uma grande responsabilidade sobre tudo isso. E não é brincadeira, não é fácil. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é pedido. Ou seja, se o dom de Deus está em você, quanto mais alto você tiver, maior a sua responsabilidade. Como, por exemplo, uma empresa, vamos colocar assim. Alguém alcançou um cargo de muita responsabilidade, de muita confiança. Quanto mais alto for esse cargo, maior é a responsabilidade da pessoa. Do mesmo jeito somos nós que fomos chamados por Deus. Quanto mais alto nós estivermos, vamos supor um pregador que prega para milhões de pessoas, né? Uma pessoa que canta para milhões de pessoas, ou que tenha dom de curar, ou algo desse tipo, né? Que seja muito conhecido. Essa pessoa, ela não pode andar por onde ela quer, não pode falar o que ela quer e fazer o que ela quer. Por quê? Porque qualquer ato que ela tem reflete no nome de Deus. Então, a pessoa precisa entender que sobre ela existe uma responsabilidade. Ela não pode andar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito. Vamos falar de duas pessoas que negligenciaram o seu chamado e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e tiveram consequências gravíssimas. Nadab e Abiú. Quem eram Nadab e Abiú? Nadab e Abiú eram simplesmente os filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Lembra que a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio e para o serviço do tabernáculo e posteriormente do templo. Então, Arão foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote e os seus filhos juntamente com ele. Nadab e Abiú eram os mais velhos e eles tinham bebido muito vinho e eles foram acender as lâmpadas do templo. Essas lâmpadas, elas não podiam ser acesas por qualquer pessoa. Vamos ler aqui Êxodo 30, do 7 ao 9, que diz assim: E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Quem? Arão, que era quem? O sumo sacerdote, certo? Então não cabia aqueles dois abençoados de fazerem essa função. Agora eles ainda não eram os sumos sacerdotes, tá bom? Ainda não era o tempo dele. E muitas vezes nós falhamos, por quê? Porque somos escolhidos por Deus para algo, mas não temos a paciência para esperar o tempo de exercer aquilo ali. Só que não bastante isso, eles ainda fizeram algo mais terrível. Por quê? Porque aquelas lâmpadas não poderiam ser acesas nem com um incenso comum e nem muito menos com fogo comum.
Nadab e Abiú usaram fogo estranho. Como assim? Eles tiraram uma brasa de onde não poderia para poder acender aquelas lâmpadas. E não era assim que o Senhor tinha ordenado. Quando nós somos chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor, nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito ou de qualquer jeito. Nós temos que ser zeloso. Nós temos que ter amor por aquilo ali. É como qualquer tarefa que vão te dar. Se alguém te dá uma tarefa para fazer e você vai ser remunerado por aquela tarefa, você vai fazer de qualquer jeito? Se alguém te deu uma instrução de como você executar aquela tarefa, você vai fazer do seu jeito? Não vai. Você vai fazer do jeito que você foi instruído. Por quê? Porque você está ganhando para isso. Você está sendo beneficiado. E com Deus somos muito mais. Não há recompensa maior do que aquela que Deus pode trazer para as nossas vidas, fora tudo aquilo que Ele já fez por nós, que já é muito, tá certo? E as consequências do que eles fizeram foram tão terríveis, não só para eles, como também para a família. Por quê? Porque eles foram mortos ali mesmo, né? E o seu pai e os seus irmãos que estavam ali também para oferecer ao Senhor o sacrifício, eles não puderam lamentar, eles não puderam viver o seu luto. Por quê? Porque, deixa eu ler aqui para vocês. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido no único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. Às vezes temos de suportar o insuportável para preservar aquilo que é maior do que nós. Por quê? Porque o que é de Deus, e aquilo que Ele tem conosco é maior do que a nossa dor. E às vezes nós precisamos suportá-la para poder conseguir ir em frente. Deus não era culpado do que tinha acontecido. Eles foram mortos porque foram relaxados. Foram pessoas que fizeram as coisas de qualquer jeito. Deus não queria fazer isso. Só que tem coisas que precisam ser feitas para que as outras consigam caminhar. Às vezes um pai e uma mãe, eles não querem tomar uma atitude drástica e enérgica com seus filhos, mas muitas vezes é necessário. Por quê? Porque se eles deixarem passar determinada situação, não vai ter mais jeito depois. Deus, ele conhece o nosso amanhã. Deus, ele sabe de tudo que há de acontecer. Então, sabendo disso, muitas vezes Deus precisa tomar esse tipo de atitude para que tudo continue fluindo. E, gente, acreditem, para o nosso bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade. Todas as coisas cooperam juntamente. Às vezes, na hora da dor, é difícil a gente enxergar isso. É muito difícil, mas é a realidade, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Santidade exterior. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel no que tange a santidade e a pureza. Afinal, eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-los propício diante de Deus. Tá vendo? Vocês estão vendo a responsabilidade que é você ser alguém chamado por Deus, ser referência perfeita. Isso não é brincadeira. Quantas coisas você não tem que deixar, quantas coisas você não tem que observar. É o tempo todo você viver vigilante. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não posso. Na maioria das vezes, você vai reter 80% de você. Por quê? Porque você precisa ser
referência. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a comprometer o santo ministério. Naquela época, para aquele tempo, para aquela nação, aquele povo, né? Eles tinham as suas restrições. Para hoje, né? No nosso tempo, nesta nação, porque cada nação tem suas restrições. Tem coisa que é universal e tem coisa que é cultural, tá certo? Então, para nós, a nossa cultura, o nosso tempo, a nossa nação, também existem restrições que precisam ser seguidas por quem quer ocupar o altar. Por quê? Porque quem está no altar é referência, que queira, que não queira. Não adianta. Às vezes nós queremos o altar, mas não queremos a responsabilidade do altar. E aí não vai dar certo. Porque se você está lá, automaticamente você vai ter que seguir essas restrições que no nosso tempo hoje são umas e naquela época eram outras, tá certo? Porque eles pertenciam a outra nação e um outro tempo. E é como eu falei, tem coisas que são universais e outras não. Vamos lá. Santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmpada de ouro que, posta em sua mitra, trazia essa advertência. Santidade ao Senhor. Olha só, é uma advertência, meu Deus do céu. Trazer ali, ó, marcado, santidade ao Senhor. Um lembrete ali, ó. Ó, toma cuidado, você é referência. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar por um culto formal, o que ocasionaria a destruição de Jerusalém. E hoje não é diferente. Por quê? Porque tudo isso que é contado para servir de exemplo para nós, que vivemos também praticamente as mesmas coisas, ou vivemos as mesmas coisas, para o nosso tempo. Hoje, infelizmente, muitos que deveriam ser referência não são. E isso em todas as religiões, de todo modo. Porque se formos ver, os líderes religiosos, seja qual religião for, o que eles queriam, todos, na verdade, é uma única coisa: adoração perfeita ao seu Deus, com zelo, com amor, né? Com todo o esmero, uma dedicação. E que nós pudéssemos nos unir, ter harmonia. É basicamente isso, em todas as religiões. A diferença do cristianismo em si é que nós só cultuamos a um único Deus, tá certo? Nós não temos outros deuses, outras divindades. E infelizmente, isso é triste, não só no cristianismo, mas em todas as outras religiões, existem os sacerdotes que se entregam a Deus verdadeiramente, que sofrem pela sua divindade, né? Se dedicam para ser um exemplo, uma referência, mas tem outros que só querem se aproveitar da crença, da credibilidade daqueles que acreditam verdadeiramente que eles estão o levando para mais perto daquele ser que eles consideram divino. Isso acontece no cristianismo e acontece em todas as outras religiões. E nós precisamos ter o quê? Discernimento, né?
Nós no cristianismo falamos muito sobre o discernimento. Por quê? Porque o discernimento é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para podermos saber o que é real e o que é falso, o que é legítimo e o que é enganação, certo? Então vamos encerrar aqui lendo uma partezinha do texto que diz o seguinte: se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não esperar da Igreja de Cristo? Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celestial. Tá certo? Eu quero ler aqui com vocês Romanos 12, 2. É muito conhecido, poderia falar sem ler, mas eu quero ler, porque quando nós lemos a Bíblia, é bem melhor. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Fiquem todos na paz e até a nossa próxima aula, que será sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém?